Oi, gurias, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, através desse vídeo, nós vamos dar continuidade à nossa formação que começou na forma de um encontro online. Então, essa segunda parte vai ser através desse vídeo. A gente vai dar continuidade ao assunto que nós já estávamos conversando, que era sobre a importância de fazer atividades significativas para os nossos alunos. Então, eu tenho aqui, na sequência do que nós já vínhamos conversando, a temática dos povos indígenas. Então, a gente tem ali a sugestão de trabalhar com uma música, com os alunos, e aí fazer a leitura do texto, da letra dessa música, listar as palavras em 3 colunas diferentes, a coluna das comidas, a coluna dos animais e a coluna dos lugares, e selecionando com os alunos dentro desse texto identificando, né, o que é cada um deles e listando nessas colunas, separar as sílabas de algumas palavras-chave dessa música que se repetem algumas vezes e que, portanto, chamam mais atenção dos alunos, formar ou desembaralhar frases que estejam relacionadas com a música, né, com o texto dessa letra dessa música, localizar no texto a palavra índio, explicar para os alunos que o termo mais adequado, mais correto para se referir a indígena ou povo indígena, né? E aí, a partir disso, encontrar e recortar palavras que estejam iniciadas com a letra I, e aí podem também botar um grupo de palavras para eles pintarem todas as palavras, todas as letras I que eles encontram. Pode-se fazer também um ditado recortado com objetos que sejam típicos, né, da cultura indígena, utilizado pelos povos indígenas, e aí esse ditado ele pode ser recortado, né, com as figuras e as palavras, ou ele pode ser um ditado estourado, onde está ali a figura dentro do balão e quando estoura o aluno tem que escrever a palavra que aparece, ou ele pode ser também um ditado surpresa, onde as palavrinhas ou as gravuras estão dentro de uma caixa, e aí a professora vai sorteando de dentro da caixa a gravura e eles vão escrevendo essas palavras. Então, todas essas atividades tornam essa temática significativa para os alunos e vai trabalhar com os alunos pequenos, né, onde a gente não vai poder trabalhar com textos históricos, explicando assim mais aprofundadamente a questão da invasão dos povos europeus e tudo mais. A gente vai trabalhar com a cultura indígena, mas não desrespeitando essa cultura e de uma forma estereotipada, fazendo cocarzinho e coisas do tipo que não geram respeito a esses povos e sim mais estereótipos, né? Que para eles são estereótipos negativos, não são considerados por eles estereótipos positivos. Aí a outra temática que eu trago aqui para vocês é em relação ao Dia do Trabalhador. Então a gente tem aqui figuras, né? E para as crianças escreverem a profissão que eles reconhecem através dessas figuras. Mas de que maneira que a gente pode enriquecer essa atividade, propor mais atividades em relação a esta temática, não deixando de usar, por exemplo, essa atividade aqui que eu também quero usar. Então, a gente pode trazer um textinho aqui em formato de história em quadrinhos, que aí é um texto curto, de leitura rápida, que a gente pode pedir para os pais lerem para as crianças, a gente pode botar um recadinho ali na atividade, que as famílias ajudem esses alunos na leitura, ou a professora pode enviar um áudio com a leitura desse texto para os alunos e eles vão acompanhar a imagem e ouvir o áudio da professora. E aí pedir para os alunos conversarem em casa, qual a profissão dos pais, das pessoas que moram com eles, pedir para que eles escolham uma pessoa da casa deles, que pode ser o tio, a avó, o pai, e perguntar qual a profissão dessa pessoa e pedir ajuda dessa pessoa para escrever o nome dessa profissão. Depois a gente pode pedir para a criança conversar com a família sobre a importância das profissões na nossa sociedade. E aí a gente vai pedir para a criança escrever uma profissão que ela considere muito importante. E depois a gente vai perguntar para ela, quando ela for crescida, o que ela vai ser, que profissão ela vai exercer dentro da nossa sociedade. E também pedir ajuda da família para escrever essa palavra que é a profissão que a criança pretende escolher, que ela pensa que ela vai escolher quando crescer. E aí aqui do lado tem aquela atividade, então,
deles verem a gravura e escreverem a profissão que está sendo representada através dessa figura. Essa atividade, para crianças maiores que já estão escrevendo, ela pode ser proposta sim, mas ela pode ser proposta também com a palavra escrita ali da profissão, faltando a letra inicial, e aí as crianças só teriam que completar com a letra que inicia a profissão, ou poderia estar a palavra ali faltando as vogais, e aí eles teriam que completar, ou faltando as consoantes, e aí a professora vai adequar essa atividade dependendo do nível de escrita e de alfabetização que os seus alunos estão. E ali ainda tem 2 probleminhas matemáticos, 2 historinhas, né? Uma envolvendo uma padaria e uma envolvendo um jogo de futebol, trazendo novamente para dentro do contexto do que se está trabalhando os conteúdos. E essa atividade se torna muito interdisciplinar, porque a gente está trabalhando história, a gente está trabalhando o contexto das profissões dentro da nossa sociedade, a gente está trabalhando com linguagem, com texto, com escrita, interpretação, e estamos trabalhando também com cálculos ali através das historinhas matemáticas. Aí eu trago aqui ideias de algumas metodologias que podem enriquecer o trabalho que a gente faz com os alunos, que são vídeos, jogos, caça-palavras, palavras cruzadas, músicas, áudio da professora, hora do conto, leitura, recorte, colagem e apresentação de PowerPoint. Essas metodologias não são nada de novo, né, gente? Nada que a gente já não saiba, já não conheça e já não utilize. Mas é bom a gente relembrar que a gente pode se utilizar dessas metodologias que são um pouco mais diferenciadas para envolver os nossos alunos e ajudá-los para que eles desenvolvam as habilidades que eles precisam que sejam desenvolvidas. Aqui eu trouxe um textinho contextualizando um pouquinho do que é essa nossa educação escolar. A educação escolar é aquela que acontece no âmbito formal, dentro da instituição escolar. A escola é uma importante instituição que auxilia no desenvolvimento social, aprimorando habilidades e competências dos indivíduos. Além disso, desempenha um papel fundamental na formação do conhecimento, dos valores e comportamentos. Por meio da educação escolar, o sujeito estabelece relações e compreende a forma de organização da sociedade na qual ele está inserido. E aí, gente, então, a partir dessa nossa formação, a partir das coisas que a gente conversou, eu quero propor para vocês uma tarefa, quero propor para vocês uma atividade. Então, eu trago aqui 4 sugestões de temáticas, né? Que é o Dia do Meio Ambiente, que é uma sequência didática a partir de uma história, o 20 de setembro e a temática da família. Então, o que nós precisamos fazer? Cada uma de nós vai escolher uma temática, que pode ser essas, eu trouxe como sugestões, mas vocês podem escolher alguma outra. Vamos escolher, então, uma temática, vamos escolher um ano, ou seja, eu vou escolher a família e eu vou escolher propor atividades para o 3º ano. Então, eu vou escolher a minha temática, eu vou escolher o ano que eu vou propor essas atividades e eu vou elaborar no mínimo 5 atividades com essa temática para esse ano que eu escolhi. Então, essa vai ser a nossa tarefa. E aí, vocês têm até terça-feira para compartilhar ali conosco no grupo do CAT essas 5 atividades que vocês elaboraram do contexto da temática escolhida por vocês e para a série que vocês escolheram, para o ano, né, que vocês escolheram. Vão compartilhar conosco ali no grupo. E aí, num próximo momento, nós vamos conversar sobre essas propostas e aí nós vamos compartilhar umas com as outras num encontro as atividades que nós elaboramos e vamos tirar dúvidas e vamos dar sugestões umas para as outras a partir das temáticas que nós escolhemos. A vida tem a cor que você pinta. Grata pela atenção de vocês e aqui eu deixo para vocês algumas referências que eu usei para fazer essa formação para vocês e que eu uso, né,
nós todas, aliás, estudamos na faculdade, mas são algumas referências que eu uso bastante na minha prática, que eu uso bastante para embasar teoricamente a prática que eu exerço em sala de aula como professora. Muito obrigada, gurias, espero que vocês tenham gostado. Um beijinho para vocês e até breve.